Bom, mas aí hoje nós vamos tratar aí, a Gisele está aqui, que já chegou, né? Conforme prometido, né, Gisele? Nós vamos falar sobre a sua pergunta que você deixou aqui na semana passada, sua questão, né, sobre esse ser gestor aí, o desafio que você colocou para a gente. Queria que você pudesse abrir a câmera e falar para a gente o que é, né? Sobre esse desafio. Eu estava conversando agora há pouco com o Gabriel, antes de você entrar, Gisele, só contextualizando, né? Eu acho que todos vocês estavam aqui na aula de semana passada, mas para quem vai assistir, inclusive, né, a gravação dessa aula, para a gente contextualizar exatamente o que nós fizemos na aula 1. Então, o assunto é como a gente pode se tornar um gestor empreendedor, né? Então, na primeira aula, a gente tratou tudo que diz respeito ao ser empreendedor, né? O que é empreender. E recapitulando rapidamente, né? O conceito de empreender, que para a gente resumir, não falar tão literalmente conforme aquela definição que eu trouxe, né? E eu dei as referências naquela situação. Vamos falar de maneira resumida, que usar as nossas competências técnicas e comportamentais para a gente criar um valor, assumindo riscos e enfrentando desafios. Se a gente conseguir resumidamente pensar nisso, ou seja, eu vou usar tudo aquilo que eu tenho de competências para conseguir criar valor, gerar valor, né, seja um produto, um serviço, ou mesmo a minha gestão, né, meu trabalho como gestor, e aí sim assumindo alguns riscos e enfrentando alguns desafios. Né? Então, em certa medida, a gente fez uma comparação entre as 3 formas de empreender que a gente classificou, que é o empresário, né? Que por essência, e talvez ele até seja confundido em alguns momentos, e as pessoas colocam como empresário como empreendedor, né? Como se fosse um sinônimo, o empresário como empreendedor. Porque é sim a forma mais típica de empreender como empresário, mas também a gente precisa entender que o autônomo, né, o profissional liberal e o gestor são outras 2 formas de empreender, onde a gente tem níveis de risco e níveis de responsabilidade ou desafios, né, a serem assumidos, em certa medida menor do que quem resolve empreender como empresário. Né? Então, a gente falou desses níveis de risco. Então, se a gente comparar um empresário com um gestor empreendedor, ele tem sim desafios, riscos e valor a gerar, né? Porém, o empresário ele toma mais riscos, ou ele toma níveis de riscos maiores, né? Em termos de perda. Alguém falou que o meu áudio está baixo. Tá para todo mundo o áudio baixo? Alguém me fala aí se está baixo, está bom? Aqui para mim tá bom, não tá alto. Para mim tá ótimo também. Para mim também. Aqui em Foz tá chovendo e o áudio tá bom pra caramba. Tá normal. Tá ótimo. Então, eu acho que quem está com o áudio, estamos dando uma dica aqui para entrar e sair de novo, para ver se melhora. Pode ser a conexão da pessoa, né? Então, retomando o raciocínio, né, para ficar bom lá na gravação depois, falávamos das diferenças de níveis de risco que o empresário ou o gestor ou o autônomo ele busca ou ele toma para si enquanto empreendedor. Então, eu posso ser um gestor empreendedor, eu posso ser um prestador de serviço, um autônomo um empreendedor, e eu posso ser um empresário, que muitas vezes é tido como um sinônimo de empreendedor, que é a forma mais típica de a gente enxergar o empreendedor, né? Mas se a gente tomar a definição como base, que é usar as nossas competências técnicas para assumir riscos e enfrentar desafios, todos 3 têm possibilidade de ser empreendedor, sim. E aí falávamos dos riscos, né? O risco de se empreender como empresário, ele é, em certa medida, bem maior do que quem resolve empreender como autônomo ou quem decide empreender como gestor. Porque ele arrisca mais, né? Ele arrisca mais
capital, ele arrisca mais a sua própria força de trabalho, porque naquele momento que ele está ali empreendendo como empresário, ele está fazendo uma aposta, né? Pode dar certo, ou pode levar um tempo para dar certo, e ele não ter retorno nesse tempo enquanto ele está empreendendo. Já o autônomo, muitas vezes ele faz a prestação de serviço e dependendo do autônomo, esteja bom ou não, o nível de excelência da entrega ou do valor, ele recebe. Né? Vamos pensar aí nos diversos níveis de autônomo que a gente pode ter. Nós podemos ter autônomos, prestadores de serviço, né? Que fazem reparos na nossa casa, né? Os maridos de aluguel, bombeiro, pedreiro, carpinteiro, todos as derivações desse tipo de autônomo. Podemos ter consultor, né? Consultor também é um autônomo, os profissionais liberais. Então, muitas vezes independente do nível de qualidade ou de entrega do resultado, ele acaba recebendo pela entrega. Enquanto que quem está como gestor, empreendedor, também independente do nível de entrega, no final do mês o salário dele está lá. Né? Então, os riscos que se assume enquanto empresário, eles são riscos maiores, né? O nível de risco é maior em função ou em comparação aos que resolvem empreender como autônomo ou como gestor. Mas, de qualquer forma, é possível ser empreendedor das três formas. Ficou claro, Gabriel, que você que não veio na primeira aula, entendido? Ficou sim, entendido. Muito obrigado. Então, quando a gente começa a enxergar, então, e aí na minha caminhada, vocês vão ver lá no e-book, quem está aqui na aula também vai ver, né, vai receber o e-book. Quando a gente vai para a indústria, e eu já tive a oportunidade de estar em pelo menos 2 desses 3 níveis, né? Então, enquanto consultora e enquanto gestora, né? Trabalho hoje como gestora de operações numa fábrica e também atuo como consultora. Então, eu consigo enxergar, tratando diretamente com o empresário, como é esse caminho, né? De empreender enquanto empresário, empreender enquanto consultor, ou os prestadores, diversos prestadores de serviço que a indústria tem ali no entorno, e os gestores, né? Então, o empresário, ele costuma começar pequeno, ele ali, a família, né, para ter uma ideia e já colocam ela em prática e vão ali construindo aquele negócio. E aí, à medida que, e sempre com muitos prestadores de serviço no entorno, né? Então, prestação de serviço de manutenção, prestação de serviço de consultoria, os mais diversos serviços em que ele não está ali diretamente ligado, né, na sua operação, contabilidade, né? Então, segurança do trabalho. Então, sempre tem muitos prestadores de serviço no entorno à medida que a empresa ainda é pequena e precisa desse suporte aí dos prestadores. E à medida que ele cresce, ele começa com um núcleo pequeno de pessoas, ele vai crescendo, agregando mais funcionários, ele precisa começar a profissionalizar aquela gestão, tornar aquilo ali um pouco mais coordenado. E é interessante que a gente não começa, né? O empresário não começa uma fábrica já pensando que preciso estruturar um setor de financeiro, um setor comercial, um setor de logística. Ele vai de acordo com a demanda. Então, ele está ali, a força de trabalho que ele tem em casa, vai cada um cuidando de uma parte, e à medida que ele já não consegue mais suportar, né, ou absorver toda essa demanda de trabalho, ele começa a trazer pessoas para fazer o trabalho que precisa ser feito. Muitas vezes, pessoas pouco qualificadas no começo, né, e à medida que vai profissionalizando, eles vão entendendo, principalmente quando tem uma consultoria junto, vão entendendo que é necessário trazer pessoas com um nível de profissionalização um pouco melhor. E o autônomo é muito interessante, que a gente, por muitas vezes, a gente percebe 2 movimentos dos autônomos. A gente já viu autônomo que começa como prestador de serviço, e aí depois ele migra também para
empreender como empresário. Então, às vezes, ele mesmo prestando um serviço ali para a empresa. De repente, a demanda de serviço fica maior e aí ele resolve trazer mais pessoas para o negócio dele, de prestação de serviço, e aí muda, né, de categoria e de empreender como autônomo e passa a empreender como empresário. E em outros casos, já também vi esse movimento, que é a pessoa estar como autônomo, trabalhar como autônomo, e ela migrar para o modelo CLT de novo. Né? Então, uma vez ela já foi CLT, foi para autônomo, e depois ela volta para CLT de novo, por entender essa questão dos riscos e pesar, né, aquilo que para ela é mais importante naquele momento. Então, esse movimento do autônomo, ele vai muito de um lado ao outro, de acordo com a demanda ou de acordo com a necessidade de cada um, né? Mas acontece. Só para eu não ficar aqui falando sozinha, me contem um pouco de como que vocês estão e hoje, principalmente quem chegou agora e não falou ainda, como que vocês estão? Vocês estão como gestores, estão como autônomos? Oi, Aline. Oi, Rosângela. É mais ou menos, né? Eu tenho uma pequena empresa, mas é assim, coisa minha mesmo, né? Nunca trabalhei na indústria. Você produz ou você presta serviço? Eu presto serviço. É você e mais alguém ou só você? Não. Antes eu tinha uma funcionária, mas depois da pandemia fiquei só eu. Aí você migrou, né? Você estava no modelo empresária, de prestação de serviços, e aí com a pandemia você voltou para autônomo. Isso, porque infelizmente não deu para seguir. Mas eu dou aulas, né? Trabalho como professora, né? Dou aulas de gastronomia, de confeitaria. E aí nós estamos indo. E aí também não deixa de ser uma prestação de serviço. Né? Isso. E aí, mas quero mesmo trabalhar na indústria, é o meu foco. Né? E aí, assim, pelo nível de risco, me conta um pouco, que você que já passou os dois momentos e agora ainda quer vir para a gestão, me conta desses momentos aí. O que você entende dessa tomada de risco? É isso mesmo? É assim, eu penso assim, é muito complicado, né, se trabalhar sozinho, que nem eu estou agora, né? Você não tem ninguém com quem você possa contar, né? Vamos dizer assim, esse momento que eu estou agora. O que eu tenho que fazer sou eu que tenho que fazer e pronto, né? Exatamente. Se eu tiver alguma coisa para fazer aqui e eu não conseguir, eu tenho que dispensar, né? Porque eu tenho compromisso com as escolas que eu trabalho, né? Então eu não posso falar assim, não vou para a escola hoje porque eu tenho algumas coisas para fazer, né? Então acabo às vezes tendo que dispensar algumas coisas aqui para poder continuar com as aulas. E as aulas é contrato? Isso, é contrato, eu tenho um contrato. Porque uma das formas da gente resolver excesso de demanda é aumento de preço, né? Então. Pois é. Mas, enfim, né? Estou trabalhando nisso aí, por isso que eu até que entrei na faculdade, né, para fazer engenharia, para poder melhorar um pouco mais isso tudo. E o que te motiva a vir para o CLT? Eu acho vir porque eu estou no CLT também, tá, gente? Então, mas eu também trabalho no CLT. Às vezes a gente imagina um pouco mais de segurança. Né? Por exemplo, se eu não vender, se eu não der aula, eu não tenho ninguém para pagar meu salário no final do mês. Né? Que nem uma pessoa que trabalha numa indústria e tem lá seu salário certinho. Se ficar doente, tem o salário. Né? Os feriados, não trabalha, final de semana, e o salário vai estar sempre lá no final do mês. No meu caso, não. Se eu não fizer, eu não tenho, né? Então, a indústria, ela traz um pouco dessa segurança. Não que eu queira deixar essa parte, eu quero continuar com as duas partes. Para conciliar. Isso, eu quero agregar, né, essa parte fixa, né? E eu acho que ajuda bastante, né? A gente, quando a gente não tem... Porque, assim, a gente tem semanas que temos boas semanas e semanas que não são boas, né? Até porque quando você é prestador de serviço, tem semanas em que a demanda é alta, até para consultoria mesmo, né? Às vezes a demanda é mais alta numa semana, na outra já é mais tranquilo, porque até são momentos, né? De cada indústria são momentos.
Isso mesmo. Momentos de alta, de baixa, né? Então, a gente tem que respeitar esse movimento do cliente também. Isso mesmo. E assim, eu tenho um espaço muito grande, né? E que as contas são muito altas. Então, tava até querendo trocar por um espaço menor. Você tem uma área física? Isso, eu tenho, assim, eu construí um espaço, né? É meu, não pago aluguel. E uso ele, né? Para finalidade de trabalho. Entendi. E aí eu tenho que pagar as contas, né? Do espaço. Claro. Né? E às vezes não é sempre que o espaço se paga, né? Entendi. Aí a gente fica com essa. A sua, aí você fala que o espaço, você dá aula nesse espaço ou não? Não, o espaço que eu produzo. Aulas, eu dou aulas numa escola. Você fabrica o quê? Eu trabalho com bolos, com tortas, com salgados. Tem um ateliê. Eu tenho uma variedade de produtos. Por diante. Bacana. É um trabalho que realmente ele exige, tem que ter esse espaço físico e eu tenho que ter o espaço, não tem jeito. Talvez vai chegar no momento que você vai precisar escolher. Sim. Né? Vai ser uma escolha não muito fácil, mas vai precisar escolher, porque são áreas muito distintas e que elas, principalmente a indústria, e a gente não pode se enganar, né? E não vou fazer isso aqui. A dedicação numa indústria ela é muito grande. Sim, eu imagino. Então, tem indústrias que ou tem dias, ou tem temporadas, que não é você tem hora para entrar, você não tem muita hora para sair. Né? Dependendo da circunstância, você não tem essa hora para sair. Porque o problema está lá instalado. Quem que é do laticínios aqui? O Gabriel. Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. O leite está lá para se processar. Tem que resolver, né? Tudo tem que estar lá. Se deu algum problema no equipamento, o leite não pode ficar para o dia seguinte, ele tem que ser processado. Tem que fazer naquele dia. Laticínios e indústrias de carnes, elas têm esses 3 turnos, muito em função disso, né? De processamento do produto de origem animal, que é extremamente sensível. É verdade. Então, é necessário que a gente esclareça isso, que tem tempo para entrar, mas não tem hora para sair. O Guilherme está colocando que é bem isso, né, Guilherme? Eu já trabalhei também. Antes de ter o espaço, eu era gerente de restaurante. E tinha pousada. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque. Então, e tinha pousada, então eu entrava às 8, às vezes saía às 10 da noite, não tinha hora para sair. E restaurante é um ritmo assim alucinante. Bem acelerado, exatamente. Acelerado pra caramba. Uma vez eu fui fazer um diagnóstico no restaurante, eu saí de lá assim, até meio tonta de ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era uma praça com 160 preparações. Nossa. Eu fiquei desorientada. Falei, gente, não tem lógica. 160 preparações. Eu fiquei doida. Só de saladeiro, que fala, né? Tinha 4 pessoas só na salada. Nossa, bastante. Sim. Eu trabalhava com uma saladeira só. Nossa, e tudo assim acontecendo ao mesmo tempo, e da saída no produto. Eu fiquei. Eles não fecharam a consultoria na época, mas eu fiquei arquitetando assim, gente, e o grande problema deles, que era uma rede de restaurantes em Belo Horizonte. Ia mais corrido. O grande problema deles, e a grande oportunidade, na verdade, não era problema, porque eles são uma rede muito, muito bem estruturada, mas a grande oportunidade que eles tinham para ganhar dinheiro, porque acabava que movimentava muito dinheiro, mas não sobrava, era fazer compra centralizada, porque eram 5 unidades. Sim. Fazer uma compra centralizada com um gestor bem preparado para cuidar de todas as unidades. Não é fácil, não. Tinha que ser feito. Mas não toparam a ideia, não. Quiseram seguir cada um por si e foram. Mas por quê? Exigia ter alguém de pulso que pudesse tomar as rédeas, que fosse o gestor daquela conta de compras e que fizesse a banda tocar para todo mundo, igualmente. Entendi. Né? Não teria aquela conta livre para comprar o que quisesse, sabe? Porque é isso que acaba, por exemplo, com o caixa de um restaurante. Verdade, né? É o ralo, né? Fazer comprar. Não saber mal feita é um problema. Exatamente. Bom, e aí, para a gente já aproveitar o gancho, né, Gisele? Oi?
Tudo bem, né? Bem, Coloca tá me pra ouvindo? gente. Oi? Então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá bom. E aí você colocou uma questão para mim semana passada, eu te convidei para vir hoje. Queria que você repetisse, né? Porque nós temos mais pessoas aqui que não te ouviram. A gente já começar o seu assunto e eu já ir colocando algumas características do gestor empreendedor aí no meio da sua história. Certo. Boa noite a todos, primeiramente. Bom, eu sou engenheira de alimento, recém-formada, e trabalhava numa padaria. Uhum. E nessa padaria eles têm uma produção separada. Aí, há umas 2 semanas, os donos me convidaram para ser o responsável pelo setor de produção. Uhum. Comentei com a Aline que eu queria aprender mais dicas sobre a visão de gestor, porque eu não tenho muito conhecimento ainda. Uhum. Então, só para entender, é uma central que vai produzir, né, os pães e distribuir para as padarias? Isso. Atualmente, a padaria são 2 lojas e a gente tem a produção separada. A gente processa tudo e envia para as lojas. Só Entendi. que vão passar para 4 lojas. Entendi. E aí você já aceitou? Eu já aceitei, já estou lá. Já está lá na fábrica? Estou lá, eu já comecei a conhecer a fábrica já. Entendi. Quantos funcionários na fábrica? São 15. 15 funcionários. E aí, assim, a pergunta foi essa, né, sobre o que aprender ou o que colocar em prática, e a gente vai passar aqui por 5 características e a gente vai comentando cada uma delas. Eu queria algumas trocas, né, para a gente contextualizar aí no seu caso, então, tá, Gisele? Ok. E o primeiro, assim, uma das primeiras características que, inclusive, muito provavelmente você já demonstrou até por ter sido convidada pelos donos para assumir esse cargo, muito provavelmente foi o over delivery. Já ouviram essa expressão, over delivery? Não. Não? O over delivery nada mais é que a gente entregar além daquilo que se espera de nós. Então vamos pensar. Eu supero as expectativas, se eu sou ali uma analista. Qual que era o seu cargo antes de ser a supervisora lá, Gisele? Eu era uma atendente, mas eu meio que fazia de tudo. Eu atendia, trabalhava na expedição, no caixa. Você era meio faz tudo. Eu brincava que eu era ceferino da turma. Mas você começou como atendente? Fui contratada como atendente. A minha carteira de trabalho estava como atendente. Uhum. Agora eles são olha que exemplo super bacana. Você foi contratada para ser atendente. Mas, além de ser atendente, foi proposto para você fazer trabalho de expedição. Você foi lá e fez. Foi proposto para você fazer trabalhos de... Qual outro você falou? Caixa, recebimento de mercadoria, reposição. Então, tudo que foi proposto para você, você superou as expectativas daquilo que era só fazer o atendimento. Então, em algum momento, ou em alguns momentos, você muito provavelmente demonstrou esse over delivery, ou seja, entregar aquilo além das expectativas, e não só para os donos, inclusive para os seus colegas. Porque quando a gente faz alguma coisa, não é só o dono da empresa que enxerga, é todo mundo que está à nossa volta. Muito provavelmente, se eu chegar lá na padaria e perguntar, como que é a Gisele? Não, a Gisele aqui sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro, ela entende disso, daquilo. Por quê? Mesmo você poderia ter se resumido a mísero atendente de padaria. Você poderia ter feito isso, porque você estava ali contratada como atendente. E muitas pessoas, assim, a grande maioria, se resume a fazer aquilo pelo qual você está contratado. E à medida que você vai lá e entrega esse over delivery, né, vai lá, entrega, acrescenta algo que não era esperado de você, justifica, ou pelo menos já me dá esse entendimento do que foi visto na Gisele, foi essa característica de conseguir entregar muito mais do que ser atendente lá na padaria. Eu não entrei na padaria com o objetivo de ser só uma atendente. Eu entrei com o objetivo de ganhar experiência na área de alimentos, que eu não tinha nenhuma. Uhum. Então, o que viesse para mim era lucro. Eu estaria aprendendo mais coisas no setor, na área. Mas você concorda que se você poderia ter, inclusive, entrado com esse objetivo, mas não ter feito a entrega? Concordo. Infelizmente, eu já tive uma experiência bem ao contrário do que você está colocando, que foi contratar um estagiário
em onde a gente tinha uma expectativa, não era um estagiário tão próximo do início, mas ele estava mais próximo do fim do curso do que do início do curso. E a entrega foi assim, muito menor do que se esperava. Aí é o contrário, né? Quando você não tem a mínima entrega, não há nem como seguir adiante nessa situação. Então, quando a gente tem, na sua percepção agora de gestora, né? Você vai começar a fazer a leitura dos seus colaboradores. Quem é a pessoa que você consegue entregar mais responsabilidades, entregar mais tarefas, que você consegue fazer com que aprenda mais etapas do processo, que é uma coisa muito importante, você sempre ter mais de um treinado em cada um dos postos de trabalho, principalmente em equipes pequenas. Então, equipe pequena, a chave é multidisciplinaridade, você ter mais pessoas formadas para fazer uma mesma coisa. Então, você tem lá o padeiro, né? Os padeiros, vários, mais de um. Então, você tem um que está mais especializado em confeitaria, outro mais especializado em salgados ou em pães. Então, cada um tem, assim, uma habilidade para fazer mais de uma coisa. Ou um opera muito bem o forno, o outro opera muito bem as batedeiras. Então, à medida que você consegue treinar mais pessoas para serem esse over-delivery, né, para conseguir entregar mais do que somente fazer uma tarefa, você vai criar uma equipe muito mais forte. Porque uma equipe pequena, ela tem um péssimo defeito. A equipe é pequena, então, quando um falta, quando você tem que fazer um desligamento de você mexe muito na dinâmica da equipe. Porque você está falando que são 15 pessoas. Quando você precisa fazer um desligamento, ou quando você precisa alguém se ausenta, né, adoece, ou mesmo tendo nas férias, né, vamos pensar assim, não vamos pensar em nada de trágico, eu preciso dar férias, né, eu preciso dar uma folga, enfim, coisas que acontecem no dia a dia, se você não tem, ou a pessoa pede conta e vai embora, né, se você não tem minimamente alguém treinado no lugar, você já vai ter um grande problema. Então, assim, primeiro ponto, comece a formar, né, colocar pessoas formadas em mais de um posto de trabalho para você ter essa segurança de gerir bem a sua equipe e não ficar refém dela, né? Não ficar refém de um funcionário só, né? Porque a equipe pequena, ela sabe quando você depende só de uma pessoa, sabe? Eles percebem isso muito rapidamente. Então, eles começam a meio que jogar com isso, você precisou de alguém fazer um banco de horas, eles vão começar, não quero, a gente não vai vir, não sei o quê, e começa a meio que inverter o jogo. Então, a gente precisa tornar as pessoas nesse over-delivery, ou seja, nessa entrega além do que é esperado, treinando elas para principalmente os postos de trabalho mais chave, né? Os mais estratégicos que você precisa ali, que dependem de um tempo para formação um pouco maior, né? Então, investir nisso vai ser uma boa estratégia para você. Inicialmente, como eu não conheço o processo, eu estou tentando aprender o que cada um faz. E você tem que aprender mesmo, justamente porque você vai precisar opinar sobre ele, né? E aí, se você não sabe opinar sobre ele, na hora que você for pedir para corrigir ou para fazer de uma forma diferente, você vai perdendo credibilidade ao invés de ganhar. Então, conhecer o processo é imprescindível. Mas em termos de comportamento, né, que inclusive é uma das coisas mais difíceis da gente desenvolver, não é do dia para a noite, não é num clique, né? O comportamento de tornar essas equipes mais desenvolvidas e trazê-las para as entregas com mais excelência é um desafio tanto. Você vê que você vai precisar de um tempo para que essas equipes fiquem mais treinadas em vários postos de trabalho, né? Então, vai demandar de você mais tempo e mais esforço. E, lógico, nada de que vai eximir da sua necessidade de aprender, de ficar lá junto e perguntar, né? Se colocar numa situação mesmo de aprendiz, porque nenhum de nós, mesmo que quando você formação estiver pronta, né, já estiver aí com o diploma na mão ou com pós-graduação na área de alimentos, isso não tira a necessidade da gente
se colocar nosso chapéuzinho de aprendiz e ir para a produção aprender com quem faz. Né? Porque quem faz passou por diversas situações que não estão nos livros, né? A Rosângela sabe dizer aí para nós, muito bem, que na hora de fazer lá o chocolate, né? Na hora de fazer lá o ovo de Páscoa, na hora de fazer o bolo, a gente aprende técnicas na formação acadêmica, mas que na hora elas vão ser complementadas, né? A gente complementa com a nossa experiência prática. Mas se eu for só com a teoria, não vai sair nada, não. Então, é muito importante estar com a prática bem afiada também. Né? Sim, certo, muito gente. Verdade, muito verdade. Não é, Rosângela? A gente soa, né, para aprender. Pessoal que sai da academia, né? A gente, quando sai da vida acadêmica, a gente toma um susto, né? E chega e acha que vai fazer e acontecer, quando, na verdade, se a gente não tiver humildade para aprender, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Pessoal, então, fechamos esse over delivery, fazer aí as entregas para além daquilo que é esperado da gente? Podemos passar? Sim. Sim? Ótimo. Então, o próximo, que é uma coisa que é bem importante e que você já demonstrou aí pela sua fala, né, Gisele, de continuar e cultivar, é o pensamento sistêmico. Então, ou seja, hoje você vai cuidar da produção, tá lá, né, se desdobrando para aprender como que funciona o processo produtivo, a parte tecnológica, como é que tem que fazer o pão, por que tem que ser água gelada, por que tem que fermentar, o tempo de fermentação não pode passar, enfim, todos os detalhes técnicos. E aí, à medida que você já estiver dominando essa área, já estiver fazendo com que isso aconteça de uma forma um pouco mais automática, né, no seu dia a dia, começar a enxergar as outras áreas, porque é uma pequena indústria, mas que muito provavelmente vai crescer. Se ela está saindo de 2 lojas para 4 lojas, muito provavelmente ela pode expandir para outras tantas lojas, né? Ou entender que não, nossa vocação não é mais o varejo, nossa vocação é ser indústria e nós vamos fabricar para distribuir para supermercados, por exemplo. Isso pode acontecer com a indústria que você trabalha hoje. Hoje ela é uma indústria para distribuir para padarias, mas pode ser que o negócio cresça a ponto dela não ser mais uma vocação para varejo e ela ir para a vocação de indústria, que é um outro olhar, né, para o negócio, na distribuição, na venda do produto, na concepção dos produtos, mas isso pode acontecer. E aí, quando você começa a ter a visão do todo, então enxergar como que é feita precificação, como que é feita a parte financeira, como que a parte comercial, né, pode ser melhor desenvolvida, a gestão das pessoas, né, como que são as regras de gestão de pessoas, que na produção você vai ter que se desenvolver muito nisso, mas tem algumas regras, né, da CLT que você vai precisar aprender. Então, à medida que você começa a enxergar o todo, e principalmente as áreas que não são da produção, você começa a ter uma visão muito mais do todo, né, que é o que a gente chama de pensamento sistêmico. A gente não olhar só para aquilo que a gente tem que fazer. Lá no e-book eu até coloco um exemplo que é assim, você é um analista hoje, e aí você tem que fazer levantamento de informações, trazer alguns indicadores, né, um apontamento de perda, igual o Gabriel estava contando o que faz, né, um levantamento de perdas. Se você chegar para o seu gestor só entregar as informações, você fez, né, com uma análise só daqueles números que você viu ali, é o trabalho de analista. E aí, se a gente começa a enxergar, poxa, eu estou aqui vendo um comportamento de vendas de uma rosca que ela está crescendo ao longo dos meses e ela tem um comportamento muito típico em função, sei lá, do inverno e do verão. Você começa a traçar alguns paralelos de análise com aquilo que está fora da sua atuação. Então, você, como produção, muito provavelmente vai precisar fazer todas essas análises de venda do mix
para enxergar o que é que você tem que produzir. Porque senão a sua programação de produção vai ficar muito furada. Então, se você não tem uma percepção do comercial, de como que funcionam as vendas, de como que é o perfil de cada loja. Então, se cada loja está numa ponta da cidade, tem uma que vai ter um perfil de consumo de produtos mais baratos, outra vai ter um perfil de consumo de produtos mais elaborados, uma terceira pode ter aí um mix, um meio termo, né? Um pouco de cada. Enfim, você tem perfil de consumo nas 4 lojas muito diferente entre si, né? Elas não são exatamente a mesma coisa. E isso você não consegue olhar para esse todo, né? Para enxergar comercialmente como que é o desempenho de cada loja, ou financeiramente, né? O produto dá um desempenho financeiro legal, não dá, ele dá margem ou não dá. Se você não consegue ter esse olhar e ficar só na produção, muito provavelmente você vai ter uma visão muito só na sua situação ali. Você não vai conseguir ser um gestor que ajuda o dono da empresa a enxergar além. Né? Então, essa visão sistêmica ela é muito importante, principalmente no pequeno negócio. Interessante. De certa forma, como eu trabalhava em uma das lojas, já tenho um pouco de noção do que sai muito, o que não tem. E sei que é uma empresa familiar, né? Então, o filho do meu patrão, que é o que está assumindo atualmente, ele é muito inteligente, ele consegue enxergar isso. Uhum. Até esse conselho que você deu de ver um todo, ele chegou a me falar uma vez, que a gente estava gerente na loja, aí eu meio que estava ajudando ele. Ele falou assim, ó, um gestor tem que ter esse olhar aqui, ó, de um todo. Ele chegou a me dar esse conselho. Uhum. E é isso, porque se a pessoa não tem essa visão do todo, ela não consegue enxergar aquilo que ela precisa fazer no setor dela, que é isso que eu estou falando. Se você não conseguir entender qual produto performa melhor, como você vai fazer uma programação? Vamos pensar que você não sabe que um determinado pão tem uma venda muito boa e você produz muito pouco dele. Sempre vai faltar o pão. E aí a gente começa a perder venda. E você que está lá na fábrica não está enxergando isso porque você está na fábrica. O bicho está pegando lá e você está focada na produção. Se não tivesse olhar para o todo, a empresa perde venda e aí você, até essa informação chegar para você, já perdeu. Porque o time é muito rápido. Atualmente, a gente criou um grupo de controle de qualidade, que envolve o pessoal que está na produção e os principais responsáveis das lojas. Aí a gente vai comunicando um ao outro. Quanto o produto não tá legal, não tá bom, o que tá faltando. E aí isso dinamiza muito a sua capacidade de reprogramar, né? O produto tá saindo bem, pode fazer mais. Esse produto não tá girando, vamos ter que baixar a produção dele, né? Então, essa visão, não só do comercial, que para você talvez seja mais direto e mais óbvio, como também das outras coisas, principalmente se aquele produto dá ou não margem. Porque às vezes vocês estão aí rachando de vender um produto. E esse produto, ao invés dele dar lucro, ele dá prejuízo. Sei lá, você faz uma rosca, enche ela de leite condensado, coco, um monte de coisa cara, e vende ela barato. E aí, no final das contas, ao invés de ter lucro, ela te deu prejuízo. E se você continua vendendo, porque, lógico, a pessoa vai lá e vai comprar, tá pronta, tá linda, cheirosa, gostosa lá para comprar, a pessoa vai comprar. E aí você está incentivando a venda de um item que, de fato, não colabora nem para pagar as contas aí da empresa. Então, essa visão, principalmente de custo de mix, de custo fixo, né, da fábrica, quanto que a fábrica tem de custo fixo, custo das matérias-primas, o custo de mão de obra. Então, é importante ter esse pensamento para o todo. Certo, gente? Mais alguém quer contar alguma coisa, colocar mais algum detalhe aí sobre esse pensamento sistêmico? Não? Então, vou seguir. Bom, e aí, quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente tem uma outra
E aí uma consequência disso, que você acabou citando, o Gisele, que é o pensamento de dono. Então, quando o sucessor, né, o filho aí do dono da padaria, chega para você e fala assim, olha, vamos pensar nisso e naquilo, para a gente ter uma visão do todo, e aí ele traz para nós essa situação, primeiro, né, a postura de dono é quando você, além de ter o pensamento sistêmico, você cuida daquela operação, daquilo que você está fazendo, como se fosse seu. Então, é como se a gente todos os dias fizesse aquela pergunta, se fosse meu, o que eu faria? Né? Se fosse eu aqui tomando essa decisão para um negócio meu dinheiro que está aqui, né, arriscado, se eu fosse a empreendedora aqui dessa empresa, o que eu faria? Isso nos ajuda muito a nos colocar no lugar do dono, né, de uma forma a entender assim, poxa, será que essa ação que eu vou tomar, ela vai trazer prejuízo para a marca, para o produto, para o negócio, e aí a gente consegue ter uma postura mais próxima de dono. Ah, Aline, mas por que eu tenho que ter uma postura de dono? Só o pensamento sistêmico não vai me adiantar? A postura de dono ele é um passo além, porque à medida que você vai tomando as decisões e os próprios donos da empresa percebem que você toma decisões muito parecidas ou com um feeling muito parecido com os deles, né? O nível de confiança aumenta a um ponto que ele, fatalmente, quando tiver uma oportunidade, ele vai te entregar um posto de trabalho de confiança, né, um cargo estratégico para poder assumir. Né? Então, ter essa postura de dono, e assim, não só para quem quer se tornar gestor, tá, gente? Aquela pessoa que, quando vê uma perda, né, Gabriel que está aí no monitoramento de perdas, quando a pessoa passa ali, vê uma perda e fica indignado com uma perda, imaginem o dono vendo aquele dinheiro dele ali cair no chão, né, e ficar inviável para o consumo, ele ter que jogar fora, ele ter que descartar. Isso dói não só no bolso, isso dói no coração da pessoa mesmo, de ver o produto desperdiçado. E se a gente pensa como dono, a gente vai atrás para poder resolver aquele problema. Né, Gabriel? Você ia falar alguma coisa? Exatamente isso mesmo, Aline. Dói no coração. E aí é uma das formas da gente enxergar se a gente já tem aí essa postura de dono. É quando a gente se incomoda mesmo. E, gente, parece bobo isso, mas eu visito tanta empresa que tem tanto gestor que está vendo ali o produto assim, cair no chão e ficar inutilizado. Para nós da indústria de alimentos, cair ao chão é muito grave, né? Em outras empresas nem tanto. Mas o produto ser inutilizado, né? Você vai numa indústria de calçados, ele vê lá tecidos e mais tecidos, ou o material do sapato ser cortado errado, né? Você vai numa indústria de confecção, um enfesto foi feito mal feito, né? Foi mapeado mal feito, e aí foi o corte, perdeu muita malha. Quando você vai numa indústria de móveis, e aí chega lá aquele monte de peças recortadas e mal aproveitadas. Então, assim, existe muito gestor que não tem postura de dono. É muito mais raro a gente ver gestor com postura de dono do que a gente gostaria, né? Gostaria de ver com mais frequência esses gestores com postura de dono. Por isso que eu coloquei como um dos itens que é muito importante para quem quer ser um gestor empreendedor de fato. Porque quando a pessoa passa a ter esse sentimento de que, poxa, se fosse meu, eu estaria aqui chateado em ver essa perda, a gente toma decisões e a gente busca resolver isso de uma forma mais rápida. Então, é muito importante a gente desenvolver essa postura de dono. Vocês acham que já tem essa postura de dono? Gabriel quer comentar? Ingrid está caladinha, mas eu sei também que está aí à frente de um grande processo. Eu acho que essa postura de dono, assim, ela vem muito de multinacionais também, Aline. Essa política, né, na verdade, de você compreender, assim, que tudo que acontece ali dentro, também você faz parte daquilo, entendeu? E que poderia ser você no lugar do dono também, então, assim, a gente se colocar no lugar, ter a empatia, eu acho que é primordial, acima de qualquer coisa. Eu diria que não precisa ser, o tamanho da empresa não importa.
As pequenas, eu te digo que isso é mais forte, é mais fácil a gente desenvolver isso no pequeno, porque, por exemplo, a Gisele, ela está do lado do fundador da empresa. Então, para ela absorver essa postura de dono, para ela absorver essa mesma forma de pensar, é mais próximo e mais fácil do que, por exemplo, o fundador de uma empresa que nem mora aqui, né, no Brasil, né, como a gente, né, você citou aí, ou de uma empresa que mesmo seja uma indústria nacional, que tenha 900 pessoas. Eu trabalhava na Mabel, né, quando eu comecei, meu primeiro trabalho como supervisora de produção foi na Mabel, e lá, na época, eram 900 pessoas. O Sandro, que era o antigo dono, o Sandro Mabel, ele podia contar quantas vezes, quase 5 anos que eu trabalhei lá, eu posso contar assim, nos dedos, de uma mão, quantas vezes ele foi na fábrica, porque ele já estava num nível de acionista, né? Ele só participava ele era membro do conselho, já não estava mais na operação, ele já estava num outro nível já de intervenção na empresa, até porque na época ele até estava como carreira política, nem sei como que funciona isso hoje mais, mas a essência do fundador, ela era muito mais próxima dos CEOs da empresa do que de quem estava no chão de fábrica, mas mesmo assim, acontecia da gente sentir umas pouquíssimas vezes que ele ia lá, o quanto ele tinha apreço por aquela empresa e aquilo ali para ele era muito importante, as rosquinhas, né? A gente conta muito que era o xodó dele, as rosquinhas. Então, a gente levava isso adiante muito por essa proximidade dele com, pelo menos, os nossos gestores na época. E aí, só que era 1, 2 vezes no ano que ia lá e olhe lá. Já também trabalhei em empresas que é, na verdade, francesa, né? Era uma joint venture de franceses e japoneses. Não sei nem quem fundou essa empresa. Eu sei que ela era uma junção de duas empresas de nacionalidades diferentes, mas com uma cultura muito arraigada de sentimento de dono, que a gente tinha que ser dono do nosso processo. Então, assim, independente do tamanho, isso é muito mais da cultura do que só da proximidade com o dono. Eu falo que a pequena empresa é mais fácil de você pegar isso do que a grande, né? Porque até você pegar isso com uma grande empresa leva mais tempo. O pequeno é mais fácil pela proximidade, mas em ambos você vai ter a oportunidade de pegar esse sentimento de dono de acordo com o que você tiver ali na cultura, principalmente. A cultura da empresa é mandatória, mas é um pouquinho mais fácil nas empresas pequenas a gente ter beber na fonte, né? Ir junto ali de quem fundou a empresa, entender o que ele quer como propósito daquela empresa. Certo? Entendido? Certo, Aline, obrigado. Certinho. Bom, e Ingrid, quer falar alguma coisa? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que essa sensação de dono, né, vem muito do clima organizacional que a empresa tem, porque às vezes você vê que a pessoa é esforçada, mas parece assim, quando ela não tem um reconhecimento, quando ela não tem um feedback, o que eu faço não é importante. Então, acho que também é justamente isso que você falou, acho que é muito da cultura da empresa. Às vezes você entra numa empresa, o próprio treinamento, né, a pessoa que está ali, o seu supervisor, ele já passa tanto aquilo para você, que você acaba, nossa, eu tenho que ter esse sentimento, porque todo mundo tem, eu também tenho que ter. Então, acho que vai muito nisso, é uma coisa que tem que ser desde o começo, depois fica mais difícil de você conseguir pegar nisso. E sabe uma coisa que é o próximo tópico que eu vou colocar aqui? Primeiro, o exemplo, né? Então, o exemplo ele arrasta. Não adianta a gente ir para um treinamento introdutório e falar que tem que ser assim, que tem que pensar igual o dono, e não sei o que e tal, e não ver na prática as pessoas se comportando dessa forma. Então, o exemplo ele é muito importante. Então, Gisele, uma coisa que você vai precisar prestar atenção o tempo inteiro é como você mesmo se comporta ali dentro do ambiente, porque agora não são colegas de trabalho, eles são seus liderados. Então, a todo momento você vai ser espelho para eles.
né, na sua forma de comportar, na sua forma de se comunicar, né? Então, isso é muito importante. Eu já experimentei situações em que a proximidade do liderado, do líder, num nível assim até de convivência particular, né, fora do ambiente da empresa, que é muito danosa, é muito prejudicial. Porque vai chegar um ponto que imagina se você tem que demitir uma pessoa que você criou um vínculo fora da empresa, que é sua amiga. Perdão. Você criou um vínculo fora da empresa e se tornou seu amigo. Só que você é líder dele. E vai chegar um ponto que a empresa pode chegar para você e falar assim: olha, não dá mais, tem que. Tal pessoa tem que ser desligada. Como é que você vai fazer? Entende? Então, assim, separar essa condição, principalmente você que cresceu ali, né, no ambiente da própria empresa, começar a separar essa postura faz bem para o seu futuro, inclusive como gestor. Não tem que destratar ninguém, tem que continuar sendo educada, continuar sendo agradável com todo mundo. A gente só precisa saber separar agora que é uma postura de dono, uma postura de quem está ali olhando para o todo e que precisa responder para os donos que te confiaram o cargo. Certo? Então, parece uma questão boba, né, banal, mas faz uma diferença gigante. E eu já presenciei situações em que a pessoa criou um vínculo que tornou-se impossível a gestão dela e ela precisou sair. Não teve jeito. Porque ficou mais forte do que a própria gestão dessa pessoa. E aí a escolha da própria pessoa em relação à empresa foi sair fora, não ficar mais. Porque fica uma situação assim muito insustentável. Então, já fica a dica, se tiver muito envolvimento, você não tem que cortar do dia para a noite, mas você já ir tendo uma postura um pouco de se distanciar nessa circunstância de convivência pessoal. Entende? É sutil isso, mas consegue perceber o que é essa diferença, Gisele? Eu consigo. Inclusive, eu já meio que já estou passando por isso. Porque no final do ano... Vão confundir. Ah, agora a gente pode fazer o que quiser, meio que assim, entendeu? Confundem mesmo. Isso é fato. E a gente tem que saber botar limite. Vai ter uns que no meio do caminho você vai perder mesmo. Não tem muito como não perder. Vai acontecer. Mas a gente tem que medir aquilo que é menos traumático para todo mundo, né? Para a empresa, para a sua relação como gestora e os liderados. Então, tem mudanças que você vai precisar fazer e serão inevitáveis mesmo. Mas, tá vendo como que muda só de endereço, tá, Gisele? As situações são muito comuns, elas só mudam de endereço mesmo. Entendo. Certo, pessoal? Mais alguém quer fazer mais alguma colocação? Para eu passar para o próximo? Eu vou falar de um agora que ele, para você ter, né, essa postura de dono, se você não tiver esse tópico que a gente vai abordar agora, muito dificilmente você não consegue evoluir, né, nessa gestão que você se propôs ou que foi proposta para você, José. Quando a gente não está alinhado às crenças e valores da empresa. O que é estar alinhado a crenças e valores? Né? Primeiro, conhecer o que são os valores daquela empresa, e principalmente se você concorda ou se os valores da empresa e os seus estão alinhados. Então, eu vou dar um exemplo assim. Imagina que você fosse contratada por uma empresa onde os donos da empresa não têm como valor o respeito. Então, muitas vezes você vê o próprio dono desrespeitando funcionários, desrespeitando fornecedores, tratando mal os clientes. Então, o respeito para ele não é um valor, não é algo que ele preza ou não é algo que rege todas as decisões. Se você tem como valor o respeito,
e eu acredito que a grande maioria das pessoas tem, você não consegue conviver numa empresa assim, né? Eu vou dar um outro exemplo de valor. Se a empresa tem como valor a harmonia, então ela preza pelas relações harmônicas. Se você contrata um funcionário briguento, funcionário cheio de problemas assim, de convivência, que gosta de caçar confusão com todo mundo, né, de brigar com todo mundo, ou se você mesmo tem essa postura de ser mais reativo, de brigar, etc., muito provavelmente aquela empresa e você não vão seguir ali por muito tempo, porque os valores não estão alinhados. Uma empresa preza pela harmonia e vem um funcionário completamente desarmônico, muito provavelmente ele não perdura ali principalmente na gestão. Porque a gente não falou que a gente tem que ter postura de dono? E para ter postura de dono, a gente não tem que estar muito próximo daquilo que o dono pensa, ou de como que o dono pensa as suas estratégias de crescimento da empresa, ou pensa essa empresa para o futuro. Se a gente não tem esse alinhamento aí de crenças, valores, a gente realmente não vai conseguir ficar. Não falo nem como gestor, empreendedor, não, tá, gente? A gente, enquanto funcionário, em qualquer nível. Se a gente está numa empresa e os valores da empresa e os nossos valores não são parecidos, a gente não consegue ficar. Vocês acham que. Que vocês acham? Já viveram alguma situação? Vamos dar exemplos aí. Já viveram situações em que os valores não estavam alinhados e vocês perceberam que não dava para ser? Como que é isso? Não? Está todo mundo alinhado? Nunca trabalhou em algum lugar que tivesse esse problema? Eu já. Gente, não é possível. Vocês nunca tiveram ninguém, nenhuma historinha. Já sim, eu já trabalhei como telemarketing e não achava certo estar oferecendo. Oh, Jesus! Foi o pior trabalho que eu tive. Eu não achava certo oferecendo o que eu oferecia. Eu não conseguia vender os produtos. Mas telemarketing, eu vou te falar, é para quem gosta. Eu falo que são heroínas, que geralmente são mais mulheres, né? São heroínas. Não fiquei. Porque só o tempo de experiência. E é um ambiente muito, eu chamaria até de um pouco agressivo, né? Porque é muito competitivo. Não é agressivo, é competitivo. É num nível de competição, não sei se vocês conhecem a dinâmica de um telemarketing, mas funciona mais ou menos assim. Você me ajuda aí, tá, Gisele? São várias pessoas, cada um no seu box ali na estação de trabalho. Você recebe uma meta diária de ligações, ou de conversões, ou de cobrança. Tudo vai depender do que você está trabalhando. E você tem que ligar, né? Falar aquilo que é um texto padrão, ou uma oferta padrão, alguma coisa assim, e converter aquela venda, ou converter aquela cobrança, enfim. Então, e assim, à medida que o dia vai passando, o supervisor está ali o tempo inteiro te avisando que você não bateu a meta, ou que você bateu a meta, ou que está longe, que está perto, precisa fazer isso, aquilo. É um ambiente extremamente, assim, tenso. Pelo menos os telemarketings que eu conheci dessa forma, né? Muito tenso, muito competitivo, né? E pode ser que a gente não se adapte. Eu sei que eu não me adaptaria, com certeza. Era mais ou menos assim, Gisele, o ambiente que você trabalhava? Era, a gente tinha as metas de venda e tinha a meta individual e a meta de grupo, né? Aham. Aí a gente tentava bater, conforme foi, eles estavam com um benefício, ou um bônus salarial, ou uma folga, para incentivar o pessoal mesmo, que é muito cansativo. Isso quando não tem um supervisor, gente, tá assim, gente, tá assado, você tá assim, ó, fulano não tá fazendo isso. Nesse caso, não precisava, porque a gente tinha uma televisão com as vendas, né? Mostrando as vendas do dia. A sua era a televisão. Eu já vi com o supervisor. E o supervisor o tempo inteiro pegando no pé do pessoal. De faz, não faz, isso e aquilo. Então, é um ambiente bem dinâmico, competitivo. Cada um quer fazer ali o seu, não é tão colaborativo, né? Tá cada um por si, Deus para todos ali.
como tem gente que não se adapta a esse tipo de trabalho. Já conheci empresas onde o dono, além de ter esse ambiente competitivo, era muito autoritário, muito agressivo mesmo, inclusive nas palavras. E tinha gente que se adaptava, tinha gente que não se adaptava, e tá tudo bem. É o que eu falo. Se você se adapta, se aquilo para você não é um problema, ok, não vai ser um problema para mim se não é para você, mas a gente não consegue a gente não consegue ser um bom gestor à medida que a gente está num lugar em que a gente não compactua das mesmas crenças e valores. Então, crenças e valores alinhados é imprescindível, é essencial para quem quer ser um bom gestor, quem quer ser um gestor empreendedor, principalmente naquela empresa que você está sendo contratada para ser o gerente, né? Então, alinhamento nesse caso é muito importante. Eu acredito que no caso da Gisele, ela tem esse alinhamento, até porque os próprios donos a convidaram para ser gerente lá. Mas é muito bom sempre entender quais são esses valores, estar sempre atento para entender se existe algum desalinhamento para vocês se acertarem o quanto antes. Certo? Sim. E por fim, a gente já está aí quase um pouco mais de 1 hora já, né? Por fim, eu quero falar de uma expressão que é um pouco nova no mercado. Vou até mandar para vocês um link de um podcast do próprio autor da expressão e do livro, que é o lifelong learning. Já ouviram essa expressão? Lifelong learning. Não, o que significa? O lifelong learning, ele o autor desse livro é o Conrado Schlohauer, e nada mais é do que ele começa a introduzir para a gente um conceito de que a gente não tem que aprender só na nossa vida escolar, né? O conceito de aprendizado só na vida escolar, ele passa a ser já começou a ficar para trás, né? O mais correto, o mais adaptado aos nossos dias de hoje é esse conhecimento, esse aprendizado ao longo da vida. Por isso é lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Ele tem uma frase que ele fala assim: a matemática é simples. As informações estão acontecendo muito rápido, o mundo está vivendo muito mais rápido. Então, o aprendizado é o único caminho para a gente manter a nossa relevância e nos mantermos relevantes e ativos. Ou seja, eu quero me manter atualizado nesse mundo de hoje? Ok, quero. Se eu não conseguir aprender muito mais do que a escola nos ensina, a gente vai ficar para trás. Haja vista quem formou aí recentemente, quem formou aí como eu, que já tem mais de 15 anos. Se a gente ficasse aí parado no tempo, sem aprender com as coisas que vêm acontecendo, principalmente nos últimos 10 anos, nós estaríamos completamente perdidos. Então, a velocidade da informação, acesso à informação, né, tudo muda muito rápido, estamos ultra conectados. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade de a etapa escolar é só uma etapa, e talvez ela seja o pontapé inicial, né? E aprender ao longo da vida aí vai ser a nossa obrigação para nos tornarmos aí gestores empreendedores. Então, aprender só na faculdade, quem acha que vai fazer faculdade vai aprender tudo que precisa para ser um gestor, tá assim, bem enganado, porque lá é só o começo. A gente aprende muita técnica, a gente aprende muita coisa que é utilizável tecnicamente no nosso dia a dia, mas o aprendizado é na prática. E aí, se a gente consegue fazer um aprendizado na prática, com metodologia, com orientação, né, com guias, a gente consegue ir muito mais rápido nesse aprendizado ao longo da vida. Então, o próprio autor fala que a gente começa o processo de aprendizado quando a gente sai da barriga da mãe da gente. E aí a gente aprende, e se vocês observarem uma criança, quanto uma criança de 0 a 2 anos aprende. Ela aprende, assim, N coisas no intervalo de 2 anos, que para aquele universo tão, tão pequenininho, já é, assim, uma revolução. Então, o
quando ele entende o aprendizado que é ao longo da vida, ele expande essa condição de entender que a gente só aprende na escola, né? E que antigamente, pelo menos na época em que eu estava na vida acadêmica, mesmo no ensino médio, fundamental, a gente tinha, assim, era praticamente fissurado em fazer faculdade, fazer pós, e parece que isso ia resolver o problema da vida da gente, né? É só o começo. Então, Gisele, não queria te desanimar, mas é só o começo. Aprender aí é só o começo. Você me falou que você estava fazendo curso de engenharia de alimentos. Uhum. Mas você já graduou? Na verdade, eu graduo agora, porque eu entreguei meu estágio tem pouco tempo. Então, eu tenho que esperar eles computar o estágio para eu poder pedir o diploma, para eu poder assinar, né? Então, é só o começo, tá? Eu já esperava, não é à toa que eu estou procurando informações. É só o começo, é só o começo. E assim, eu sofri lá no começo, há mais de 15 anos atrás, eu sofri um baque quando eu saí da faculdade. Né? Eu cheguei no meu primeiro trabalho, me deram um rádio de comunicação, falaram, agora você vai ser supervisora de produção e vai. E eu cheguei lá, bom, o que eu vou fazer, né? Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês. Falei, gente, mas ninguém me ensinou isso na faculdade. Qual aula que eu perdi, né? Qual aula que eu matei ou eu dormi, que não me ensinaram isso que eu precisava fazer. Com que, de fato, eu fui descobrindo que a faculdade ela me daria um embasamento técnico para entender como aquele produto se comporta, se aumentar ou diminuir a temperatura, se aumentar ou diminuir o ingrediente, mas as relações com as pessoas, as relações de trabalho, as relações de líder e liderado, todas as outras coisas eu teria que aprender, ou a gente tem que aprender vivendo, se informando, buscando informação e trazendo isso para uma realidade do dia a dia. E aí, pensando nisso tudo, sabe, Gisele, e recebendo nos últimos tempos, então, desde lá até aqui, além da CLT, eu também trabalho com consultoria já há 9 anos. E assim, é muitíssimo comum eu chegar nas indústrias para fazer um diagnóstico, para começar um trabalho, e a gente ter lá pessoas que às vezes fizeram alguma formação ou nem fizeram, e ficaram ali, parado no tempo de não entender o que precisava ser feito, ou se especializar, ou buscar uma informação. E em alguns casos chegaram essas pessoas aí recém-formadas ou em formação, completamente perdidas, né? Talvez você possa nos dar o seu relato aí, se foi mais ou menos assim, quando chegou na primeira experiência, e falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer, né? E aí foi muito com base nisso que eu resolvi, a partir do ano passado, né, a começar a falar sobre isso. Eu recebo muitas pessoas na indústria em formação, já nesses últimos 15 anos, analistas de processo, analistas de PCP, e a dificuldade que eu sempre reparo neles é que essa dificuldade de entender o que tem que ser feito, né? Qual é o caminho das pedras, o que a gente tem que seguir, que caminho que a gente precisa seguir para poder trilhar aí a jornada da vida real da indústria, né? Certo, Gisele? Gisele, me conta aí, é isso mesmo? Está chegando na indústria com essa percepção? Exatamente. Você fica pensando como é que você foi aplicar o que você viu ali na indústria. É muita coisa. Tem muita informação teórica na cabeça, mas sem saber como é que vai fazer com a prática. É como se a gente pegasse uma caixa de ferramentas. Eu vejo muito essas caixas de ferramentas, são bonitas demais, né? Cheia de pecinha. Não sei se vocês já viram, aquela tipo parafusadeira, furadeira, que tem um monte de broca, um monte de ponteira. Você fica olhando assim, não, gente, é bacana, né? Lindo, cada um mais interessante que a outra. Como é que eu uso? Onde que eu vou usar isso? O que eu vou fazer com esse negócio? Então, é mais ou menos assim que a gente se sente realmente quando chega na indústria e não sabe meio que por onde começar, né? E como usar todas as ferramentas que a gente aprendeu.